Oi, gente, Roberto Rio Bíscaro aqui, comemorando que passamos a marca dos 6.000 inscritos. Eu agradeço muito, tem sido uma jornada muito divertida fazer os vídeos. E para comemorar, falar de uma minissérie em 7 episódios sensacional que tem lá na HBO Max, que é Mare of Easttown. A série não é tão alegre quanto a nossa marca de 6.000 inscritos, mais já de 6.000 inscritos, mas ela é uma série sensacional e marca assim uma atuação sublime da Kate Winslet, embora todo mundo esteja bem, é um elencão, assim, gente, um elencão em termos de qualidade, em termos de números. Vocês vão ficar meio perdidos no começo de tanta gente que é. Kate Winslet, que eu me lembro do comecinho dela nos anos 90, fazendo romance, adaptação de romance de Jane Austen, a Marianne, lá em Sense and Sensibility, depois explodindo mundialmente lá em Titanic, e hoje já fazendo papel de avó. Só que essa identidade de avó não é a única que ela tem nesse show, que fala muito sobre trauma. Ela é uma policial traumatizada, mas que você vai perceber que desde a cidadezinha em que se passa a história até a mais minúscula das personagens, todo mundo tem um trauma para resolver. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Antes de falar um pouco do enredo, eu acho que a gente tem que situar uma coisa. A série ela é sensacional, mas ela é o resultado de uma tradição de séries policiais que a gente pode marcar até quase especificamente em algumas cenas, em algumas sequências, em alguns acontecimentos, tá? Como, por exemplo, True Detective, como The Killing, a versão dinamarquesa, não aquela coisa horrível que os norte-americanos fizeram, né? É a versão lá, Forhusen, com a Sarah Lund, dinamarquesa. Tem um dos grandes choques dessa minissérie, exatamente tirado do The Killing dinamarquês. É a mesma coisa que aconteceu. Não estou falando que é cópia, não estou desmerecendo. É para a gente marcar tradições. Tem muito a ver com Broadchurch, que foi uma série de 3 temporadas britânica da década de 10, cuja primeira temporada é a mais importante e é basilar, ela é exemplar para muito show policial que houve depois. Sem contar outras séries, né, que envolvem esse universo sombrio, se passa numa cidade pequena da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora não é vista nem com desdém, nem com paternalismo, né? Então, porque existe uma grande incidência de alcoolismo, de drogas, mas assim, às vezes a gente vê explicações do tipo, tá, a menina tomou droga porque ela tinha 2 empregos, então ela tinha que se manter acordada, e ela estava tentando cuidar de uma criança, né? Então, evita isso. E se passa majoritariamente no inverno, é na Pensilvânia, então é um lugar frio, pequeno, estagnado, onde a Mary, que é a Kate Winslet, é policial, e onde então ela conhece todo mundo, a comunidade é muito pequena, tá? Então aí logo a gente vê, puxa, qualquer coisa que essa policial for fazer vai esbarrar no problema do relacionamento dela com essas pessoas. E aí, conforme você vai percebendo como que a comunidade ela é praguejada por problemas individuais de infidelidade, de alcoolismo, drogas, gente que morreu no passado, gente sofrendo, você vai adicionando mais problemas, né, para aquela policial. E aí a gente vai descobrindo que ela também é super traumatizada porque ela guarda coisas muito mal resolvidas, tá? E aí a parte policial é muito bem dosada com a parte dramática, que às vezes em outras séries que tentam fazer isso, a parte dramática, a vida pessoal dos detetives, tal, não é que fica em segundo, acaba ficando em segundo plano, sabe aquele assim, eu quero colocar na série uns demônios pro policial, mas fica meio em segundo plano. Aí não, você tem bastante tempo dedicado aos dramas dessas pessoas, e não só da policial. A gente acaba conhecendo mais ou menos bem todo mundo. E olha que é um elenco, como eu falei, enorme, tá? E então tem essa policial trabalhando lá, nesse lugar, onde ela conhece todo mundo.
A cidade estava traumatizada porque houvera um rapto, um sequestro não resolvido há um ano, e a mãe dessa menina sequestrada, que conhece muito bem a Mary, pressiona a Mary o tempo todo e tal, tá lá no elenco. E ao final do primeiro episódio a gente tem um assassinato, tá? Uma menina morre. E aí é ao fim do primeiro assassinato, do primeiro episódio, que é pra gente começar a conhecer a dinâmica dessa comunidade e um monte de personagens que estão lá envolvidos. E aí então o resto da história se passa. Será que esses dois fatos têm a mesma origem, o rapto e o assassinato? E aí depois começam a acontecer outros sequestros. Só que tudo isso tem todas as reviravoltas que você espera em série policial, né? Cada episódio você tem uma revelação ou mais, gente que você... Ah, não, acho que então pode ter sido ele, pode ter sido ela, tal, a gente suspeita. E você tem, além de tudo isso, grandes pedaços, né, em que até parece que não tem nada a ver com a parte policial, mas ela que dá o estofo. É o drama daquelas personagens, da bebedeira ou de qualquer outra coisa que aconteça. É muito boa, cheia de camadas. E aí você fala, deve ser super deprê. Olha, tem alguns momentos que eu gargalhei, porque isso é muito temperado com algumas tiradas da Mary, e ela fala às vezes umas coisas que eu dava gargalhada. Não porque for assim, sabe aquele humor não intencional, que você ri porque o roteiro é podre, o diálogo é podre? Não, você percebia que era mesmo para dar uma coisa irônica, sem contar o relacionamento dela com a mãe, que é muito divertido, é doído, mas é muito divertido. É aquela história que tem uma hora lá que alguém diz isso. Superar o trauma a gente acaba não superando, mas a gente tem que achar meios de sobreviver a ele, porque a gente tem que continuar lavando os lençóis, pagando as contas, comendo, tá? E aí você vai ter um final que vai surpreender bastante gente. E aí que eu mais ou menos fiz as ligações com essas séries todas que eu mencionei. É bem naquele estilão de caminhar lento, muito paciente para resolver as coisas, sem glamour. Você não vai ter uma Mary, uma policial glamourizada, e ninguém é glamourizado, e você vai ter uma policial que também não é a heroína 100% correta. Tá? Ela vai cumprir a lei, mas olha, tem uma coisa que ela faz na série que é assim horripilantemente vil. É coisa de meliante uma das coisas que ela faz, né? Para proteger os dela. E aí a gente acaba entendendo por que algumas outras personagens agem do jeito que agem para também defender os seus. Se a própria policial tá assim, né, fez isso. Então é assim, é uma série que não glamouriza praticamente nada. É sensacional. Outro ponto alto assim da HBO. Tchau.